aplicando as distinções teológicas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Há um preconceito moderno muito comum contra a teologia, mais especificamente contra a teologia sistemática. Em algumas igrejas, os membros são doutrinados, que ironia, a pensar que teologia faz mal, pois a letra mata. Mau uso de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Já em contextos teológicos, o preconceito comum é de que teologia sistemática é uma área especulativa da teologia. Antes desse preconceito moderno, porém, a teologia reformada procurava ser prática e aplicável à vida dos crentes. O grande puritano William Ames, 1576-1633, em seu famoso Manual de Teologia, definiu a teologia como a doutrina ou o ensino de viver para Deus. Gisbertus Voetius, 1589-1676, considerado por alguns o maior teólogo holandês do século XVII, era conhecido por aliar conhecimento e piedade. O Catecismo de Heidelberg, 1563, uma das mais significativas exposições da fé reformada do século XVI, é um atestado de quão pastoral pode ser toda a teologia. Portanto, desde os primórdios da fé reformada, houve um interesse em destacar a praticidade da teologia sistemática. O propósito deste capítulo é começar a mostrar a praticidade da teologia. A próxima parte do livro irá ainda além do aspecto prático, mas este capítulo visa demonstrar como devemos responder à vontade preceptiva e à vontade decretiva, contidas na vontade revelada. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 17, traz uma ordenança. A Escritura ordena que conheçamos a vontade de Deus para nós. Não pode haver indiferença. Esse é o caminho para sermos sábios e remirmos o tempo. O que essa ordenança quer dizer? O contexto da passagem nos exorta a andarmos não como nécios, e sim como sábios. Versículo 15. O próximo contraste faz paralelo com este. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 17. Se não andar como nécio é sinônimo de não se tornar insensato, então a segunda parte de cada contraste também podem ser vistas como sinônimas. Como Calvino bem observa, Paulo define sabedoria como entender qual é a vontade do Senhor. Isto significa que sabedoria nas Escrituras tem um caráter eminentemente moral. Paulo queria que os efésios conhecessem preceitos a fim de cumpri-los. Efésios, capítulo 6, versículo 6. Não decretos reservados à soberania de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 11. A ênfase está em conhecer a vontade preceptiva. A própria epístola aos Efésios é dividida de tal forma que a vontade decretiva concernente à nossa salvação, capítulos 1 a 3, seja a base cognitiva para que andemos em conformidade com essa salvação, capítulos 4 a 6. Em outras palavras, Paulo descortina um pouco da vontade decretiva de Deus, a fim de encorajar os efésios a obedecerem à vontade preceptiva. Essa é a preocupação do apóstolo. Os evangélicos contemporâneos têm errado por desejarem um vislumbre do seu futuro pessoal. Parecemos mais interessados no nosso horóscopo do que em nossa obediência. Deus tem um plano específico para a nossa vida, mas não é isso que Ele espera que adivinhemos antes de tomar uma decisão. Não estou dizendo que Deus não nos ajuda a tomar decisões. É bom confiar na vontade decretiva de Deus. Seguir sua vontade preceptiva
é obedecer-lhe. Mas esperar por sua vontade diretiva é apelar à confusão. O que Kevin DeYoung está dizendo é que não devemos nos preocupar com uma terceira vontade misteriosa de Deus para a nossa vida. Eu prefiro explicar que o nosso problema não é desejar conhecer uma terceira vontade, mas perscrutar os planos ou decretos de Deus que fazem parte de sua vontade secreta. Ao invés de curiosidade ímpia acerca dos decretos de Deus para a nossa vida, devemos nos aplicar à prática da piedade. Temos que nos preocupar em termos um coração mais parecido com o do Senhor, para que os nossos pensamentos, desejos e emoções sejam parecidos com os dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Quando nossos desejos são os dele, nós agradamos ao Senhor e ele, naturalmente, satisfaz os nossos desejos. Salmo 37, versículo 4. Provérbios 16, versículo 3. Que são iguais aos dele. Em lugar de descobrirmos a vontade divina, para então nos entregarmos a Deus, a Escritura nos ordena a nos oferecermos a Deus, para então experimentarmos como a vontade de Deus é boa e agradável. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Não é verdade que Deus só se agrada do caminho espinhoso. Às vezes, temos medo de escolher o caminho mais confortável, por achar não provir de Deus. Não é necessariamente assim. Certa vez, um pastor parente meu expressou sua dúvida entre dois campos ministeriais, e estava mais propenso para aquele que era mais árduo. Expressei a ele que nem sempre o mais difícil é o que agrada a Deus. Deus tem prazer em satisfazer os desejos daqueles que o amam. Por outro lado, muitos dos nossos desejos não são atendidos porque não combinam com a vontade preceptiva de Deus. João, capítulo 15, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Nesses momentos, o caminho sacrificial da cruz, onde dizemos não para o nosso eu, é o caminho mais agradável a Deus. Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. O objetivo da vida cristã é fazer nossa vontade mais e mais conformada à dele, isto é, nossos planos em conformidade com os preceitos dele. Submissão à vontade soberana de Deus. Quando estamos buscando conhecer algo que Deus não promete nos revelar antecipadamente, os decretos de Deus sobre a nossa vida especificamente, queremos ter um grau de controle sobre o destino de nossa caminhada. Queremos conhecimento antecipado para não errarmos, termos uma vida livre de tropeços e contratempos. Esse desejo por conhecer os planos de Deus é resultado de nossa ansiedade. Tal sentimento é pecaminoso, pois almeja ter controle sobre aquilo que Deus não nos dá o privilégio de controlar. Em um sermão baseado em Filipenses, capítulos 4 a 6, intitulado Contra a Preocupação Ansiosa, o puritano David Clarkson, 1622-1686, falou da submissão de nossa vontade à vontade divina, referindo-se aos planos soberanos de Deus. Ele pergunta: por que somos tão preocupados e prontos a evitar as aflições e sofrimentos, ou tão cuidadosos em escapar deles quando nos sobrevêm, senão porque desejamos viver tranquila, agradável e prosperamente? Essa é a nossa vontade, e ela está tão fixada nisso que não consegue ceder a uma condição humilde e aflita, embora seja a vontade de Deus fazê-lo conosco. Oh, que orgulho horroroso se faz presente aqui! Que rebelião contra a soberana vontade do Altíssimo! Como ousamos antecipar a Deus em nossas preocupações e nos incomodar com pensamentos de realizar a nossa vontade, ainda que a vontade de Deus seja contrária? Oh, humilhem-se para tal. Importunem o Senhor para lhes dar corações de carne, onde uma submissão à vontade divina será mais palatável e mais facilmente cumprida. Se você conseguir se submeter à sua vontade em todas as coisas, você não terá preocupações com nada.
O que Clarkson está constatando é que a vontade decretiva de Deus inclui aflições para o seu povo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículo 19. E não devemos nos revoltar em relação a isso. Quando Paulo expressa a certeza de que o plano de Deus para a vida dos seus filhos é infalivelmente bom, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele está afirmando que todos nós trilhamos o plano A de Deus para as nossas vidas. Ainda que as coisas aparentem estar erradas, que o cristão não esteja experimentando o melhor de Deus para a sua vida. Essa era a ótica de Asaf, no início do Salmo 73. A Escritura afirma que todos nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E tal controle soberano de Deus sobre nossas vidas não pode desanimarmos de buscar uma vida de oração e boas obras. A Escritura apresenta exatamente o contrário. É porque Deus pode todas as coisas que eu sei que minhas preces e meu trabalho não são vãos. Outro puritano, John Flavel, 1628-1691, aplica a doutrina da providência à preocupação em descobrir a vontade de Deus. Ele começa afirmando a importância de distinguir a vontade entre secreta e revelada, sendo que a primeira é a regra das ações divinas, e a segunda das ações humanas. No passado, Deus revelou caminhos a homens como Samuel e Davi de forma especial e peculiar, mas não devemos esperar o mesmo em nossos dias. É verdade que Deus pode nos dar dicas de sua vontade pela sua providência, mas a providência não é uma regra segura para descobrir a vontade de Deus. Afinal de contas, há certos caminhos que levam ao sucesso, mas que são ímpios. Por isso, a providência deve ser vista sempre em subserviência à palavra de Deus e aos ditames de nossa consciência. Às vezes, Deus demonstra a sua fidelidade em atender nossas orações, mas por vezes, períodos de aflição apontam para a necessidade de nos humilharmos perante o Senhor e buscarmos força nele. A sabedoria divina ensina-nos a distinguir as estações e compreender qual a nossa postura em cada uma delas. Quando a providência é considerada humildemente, ela nos faz sábios. O Salmo 90 diz que aquele que reconhece a limitação de seus dias adquire coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Aquele que observa o constante cuidado de Deus em providenciar sustento ao seu povo. Salmo 37, versículo 25. Não vive ansioso por coisas que preocupam ímpios. Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Em ambos os casos, na observação da transitoriedade da vida e do sustento de nosso pastor, não adquirimos respostas de Deus para nossas decisões, mas tornamo-nos mais sábios para tomá-las. A próxima parte do livro visa apresentar esse caminho de sabedoria para a tomada de decisões. Caminhemos por ele, passo a passo.